afinal de contas, o que nós podemos afirmar a respeito de Jó? E o que é que os primeiros versículos dizem a respeito dele? E o que é que tornava Jó um homem tão proeminente do qual as outras pessoas iriam buscar dele conselhos e orientações? Em que era baseado a prosperidade de Jó? E de que Jó era possuidor? Se essas questões lhe causaram alguma indagação, você ficou aí curioso, fica conosco, que após a... Não, só um momentinho. Você está lembrado que aqui abaixo existe um link direcionando você para o nosso quiz, que nada mais é do que um questionário com 10 perguntas elaborada pelo nosso querido amigo presbítero Lailton Alves, no qual você vai poder testar o seu conhecimento acerca deste tema. Agora sim, roda a vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um EBD Sinopse. E no tema de hoje, nós iremos fazer uma abordagem panorâmica acerca da segunda aula desta quarta lição da Escola Bíblica Dominical desse quarto e último trimestre de 2020. A lição que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. E o tema da aula será proposta é quem foi Jó? Então, hoje nós nos debruçaremos sobre essas questões baseados na Escritura Sagrada para entender mais sobre a pessoa de Jó. Então, sem demais delongas, eu convido você a abrir aí o seu material, abrir junto comigo e lermos a leitura oficial que está no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. Vamos ler juntos? Havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó. Este era o homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia já Jó continuamente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ainda com seu material aberto, vamos repetir a leitura do Jó 1, capítulo 1, versículo 1, no nosso texto áureo, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, aqui na verdade prática, nós temos que o zelo por um caráter, por um bom caráter, faz com que surjam testemunhos sobre a nossa integridade. O ponto central da nossa lição está baseado em que o temor do Senhor é a base, é o alicerce para uma vida reta e íntegra. E os objetivos aqui são os seguintes: é mencionar que Jó era um homem assim, íntegro e justo. Citar também que a prosperidade de Jó era consequência direta do favor de Deus. E destacar que a piedade pessoal de Jó é um modelo para os nossos dias. A partir desse momento agora, nós vamos começar aqui a nossa visão sobre os pontos da lição. Bom, no primeiro tópico dessa lição, nós temos que Jó era um homem de caráter. E primeiro aqui agora se faz necessário deixar claro para você o que é caráter. O que seria caráter? Quer pensar um pouco sobre o assunto? Vou te ajudar. Caráter vem de características, então é um conjunto de características que formam o indivíduo. E que características seriam essas? Seriam todos os seus valores, os valores que você defende, que são importantes para você, todas as suas qualidades e também os seus defeitos.
Por isso que existem os mau caráteres. Pessoas que não baseiam sua vida, não levam sua vida nos valores morais e por isso não merecem confiança, não são pessoas estimadas e aí são tidas como mau caráter. Mas aqui nós temos alguns adjetivos para Jó, logo nos primeiros versículos, que nos dizem um pouco sobre o perfil dele, como é que era o caráter de Jó. E também aqui é necessário que nós traçamos um entendimento do seguinte, que o escritor sagrado, ele não nos trouxe uma biografia de Jó, mas ele nos traçou aqui um perfil que nos mostra como é que Jó era, tanto no seu aspecto social quanto espiritual. Inclusive dizer que Jó era íntegro não queria dizer que Jó era um homem que nunca pecou. Não. Jó era um homem da natureza igual à nossa, porém de uma distinta espiritualidade, da qual nós já iremos abordar. Então ele era um homem íntegro. E a integridade, nesse sentido, ele traz a ideia de inocência, de sem culpa, de verdadeiro, sincero. Então em todas as suas relações, em todas as suas intenções e interações com as pessoas e para com o próprio Deus, Jó era diligente e sincero em fazer as coisas com os seus pares e com Deus. Todos os seus negócios, todos os tratamentos que ele tinha com o seu próximo eram basilados nessa sua característica de integridade. Nós também temos aqui que Jó era um homem reto e justo. Por quê? Reto remota a justiça, a direito. Então, Jó tinha uma moral irrepreensível. Ele não agia de nenhum tipo de artimanha, nenhum tipo de artifício, nem enganação para obter lucro com isso. Então, ele era uma pessoa reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito antes do rei Salomão, lá em seu livro do Provérbios, capítulo 3, versículo 7, dizer que nós devemos temer ao Senhor e nos desviar do mal. Antes mesmo disso, Jó já fazia tal coisa. Então aqui nós temos agora um pouco do perfil de como é que Jó era. Jó não era somente um homem próspero materialmente, né? Ele tinha muitos bens materiais, ele tinha uma família sólida, mas também ele tinha uma comunhão verdadeira com Deus. Então no segundo tópico dessa lição, nós vamos ver justamente isso, que Jó era um homem sábio e próspero. E não havia ninguém parecido com ele no Oriente. E é por isso que diz que no Oriente ele era considerado o maior. Era o que levava muitas pessoas a procurar ele para obter dele conselhos e orientações, fazer um benchmark com o Jó, para saber como seria tão próspero e qual era o caminho a traçar. E na sua distinção, porque ele era sábio, né? Ele era sábio, rico e próspero. Nem todo mundo é as três coisas de uma vez. Existem muitas pessoas que são sábias e não são ricas. Existem também muitos ricos que não são prósperos. Mas Jó era ambas as coisas. Ele era rico, era próspero e sábio. Então, diante dessas características muito fortes e marcantes, a prosperidade de Jó, ela podia ser sentida em todo aquele rol, naquele inventário que nós acabamos de ler, fazer um parênteses. Inventário é uma peça jurídica, é um instrumento jurídico no qual nós colocamos, discriminando cada bem que a pessoa tem e fazendo lá a somatória do valor para saber qual é o patrimônio daquela pessoa. Fechou? Então é isso aqui, inventário. Então no inventário de Jó, nós vemos que ele tinha muitas posses, muitas propriedades. Ele tinha uma família muito numerosa e isso era uma bênção proveniente de Deus. Isso é uma bênção. Família é bênção de Deus hoje também. É claro que hoje ninguém tem famílias tão numerosas, né? Mas para a época de Jó, a época patriarcal, que foi a época que ele viveu, era uma época que isso demonstrava o quanto Deus o abençoava, não só com essa família sólida, com todas essas riquezas materiais, com suas fazendas e vários animais e vários servos à sua disposição. Então, deste contexto aqui, cultural, nós temos que se concebia naquela época que para um homem ter o que Jó tinha, com essa proporção,
era porque ele era um homem reto, reconhecido assim pelo próprio Deus, e Deus estaria o respondendo pela sua postura com ele, dando a Jó todos esses benefícios. Então, a prosperidade de Jó era baseada, era alicerçada não somente no ter, não é o ter pelo ter, né? Aquela velha frase, né, que me permita dizer que os fins justificariam os meios, é ganhar apesar de tudo. Jó não praticava esse tipo de filosofia. Jó aqui baseava-se a sua prosperidade no ser. Ele tinha um equilíbrio na sua comunhão com Deus, na sua vivência com a sua família e com os seus negócios. Portanto, já no terceiro tópico aqui dessa lição, nós temos que Jó é um homem de profunda piedade pessoal. E por quê? E como é que nós vemos essa piedade pessoal? A piedade, nós vemos ela como uma dedicação aqui, é o que fundamenta a dedicação de Jó, com a preocupação com a sua família, não somente provendo a família toda a subsistência, né, mas também cuidando da parte espiritual, aqui mencionado por ocasião das festas em ambiente familiar. Então, mais uma vez, colocando para você, assim como já nas leituras diárias explanadas, que as festas aqui, na palavra do Senhor, não há nenhuma evidência que diga que essas festas eram dadas à prática de pecados por parte dos filhos de Jó. Eram festas dentro das casas dos filhos. Nós temos aqui também muito argumento, muita base para interpretar que essas festas eram por ocasião dos aniversários, porém são meras especulações. Contudo, o que nós podemos sim absorver sem nenhum tipo de prejuízo é que eram pessoas festivas, era uma família sólida, eles se comunicavam, né? Você vejam que eram quantos filhos Jó tinha? Eu ouvi 7, eu ouvi 5. Jó, quantas filhas? Tinham 3 filhas e 7 filhos. Então ele tinha no total de 10 filhos. Aqui é saber que cada filho tinha a sua própria casa, né? Nós ficamos vendo aqui que tem sua própria casa. Eles convidam, eles gostam que os outros participem de sua alegria. Então parece até que nós também podemos concluir desse pensamento que as irmãs moravam com o pai, que eles mandavam chamar também. E depois desse evento, o que é que Jó fazia? Jó, depois que aconteciam as festas, ele acordava de madrugada e apresentava a Deus holocaustos, temendo que talvez, se de qualquer forma, seus filhos tivessem tentado contra o Deus Todo-Poderoso, que Deus assim os perdoasse. Então, mostra que Jó era um homem que tinha uma grande moral e uma grande piedade. Então Jó tinha valores morais muito fortes e uma solidez espiritual bastante consolidada. Então era um homem que tinha uma vida consagrada. E o que é um homem ter uma vida consagrada? Toda pessoa que ora se consagra. Então toda pessoa consagrada ora. Então isso é que é uma pessoa consagrada. Então todo esse entendimento permeia acerca de um pensamento bastante pertinente que é: pode uma pessoa ser próspera, íntegra e piedosa? Como é que a pessoa pode ser próspera? Vários preconceitos em torno de que uma pessoa rica, ela é rica por causa de alguma coisa ruim que ela faz. Não é porque ela é íntegra, não é porque ela é piedosa que ela é rica. Existe esse pensamento por quê? Lá em 1 Timóteo 6:10 diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos e vários, dependendo da tradução, males. Então, em suma, seria o dinheiro a raiz de todo mal. Portanto, uma pessoa que é próspera não pode ser íntegro e não pode também ser justo. Então, como é que pode? Como é que pode ele ser piedoso, ter tanta preocupação na sua comunhão com Deus e de sua família, se ele tem muito dinheiro? E aqui vai um pensamento meu, desde o começo, quando eu iniciei minha caminhada no Evangelho, era justamente que, para mim, é muito fácil servir a Deus, né? Quando você só tem a Deus para recorrer. Eu explico melhor esse pensamento para você. Às vezes você conhece alguém, ou você já passou por uma ocasião,
de que você tinha um determinado repúdio ou você não tinha uma antipatia por uma determinada pessoa. Mas, no dia que você se viu necessitado de alguma coisa que dependia dela, você foi falar com ela. Assim eu entendi das pessoas que viviam a vida desleixadamente com a sua piedade. Piedade no sentido aqui de comunhão com Deus. Né? Nós temos um pouco de dificuldade em entender a piedade nesse sentido, mas é a reverência que nós temos a Deus e a forma que nós tratamos o nosso próximo que demonstra a nossa piedade. Então era isso que Jó deixou aqui como exemplo para nós de conduta. Então veja que, dependendo da necessidade, a escassez nos obriga a muitas vezes engolir o orgulho, engolir qualquer tipo de ego, porque nós precisamos, e em troca disso, às vezes não tem o que fazer. Você vai lá bater na porta do seu vizinho, que você não fala com ele há anos, porque você está precisando de alguma coisa, de algum favor dele, que ele abra a porta para você entrar em alguma situação. Então veja que, para mim, se você vai ao templo, se dirige a Deus porque você não tem opção, não é escolha. A escolha, ela é inerente das várias opções que você tem. Então, para aquele que é rico e escolhe estar preocupado com sua comunhão com o Senhor, ele de fato, ele escolhe a presença de Deus. Aqui foi só, eu não sei nem se foi um desabafo, mas foi uma questão de um pensamento bastante interessante, porque é pertinente sobre o tema. Então Jó era esse tipo de homem. Jó não tinha mais intenções escondidas. Era assim que Jó se portava. Portanto, essa foi a nossa breve explanação sobre esse assunto tão filosófico e teológico de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha entendido. E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Aqui abaixo, aqui eu acho que à esquerda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado a cada vídeo novo que nós postarmos aqui. Eu queria também agradecer a você por ver essa reflexão aqui até o final. E eu conto com você na próxima abordagem da aula. Mas, primeiro, como de costume, eu desejo que o Senhor, nosso Deus, estenda sua mão sobre a sua vida e sobre a sua casa, abençoando e cuidando de cada um, a entrada e a saída de todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. E eu aguardo você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.